Oi, chuchus, tudo bem com vocês? E aí? Vocês conhecem uma música que diz assim, apaga a luz, apaga tudo, começa tudo de novo? É mais ou menos isso, não é? Que quer dizer? E pelo menos eu acho. Eu só conheci esse pedacinho. E é mais ou menos assim que começa um período literário chamado modernismo aqui no Brasil. Não é assim? Vamos falar da primeira geração. Primeira geração é moderna. Modernismo também é um movimento extenso e didaticamente se divide em três momentos. Um movimento que se divide em três momentos para que estudemos melhor, para que aprendamos melhor, tá? Vamos falar desse modernismo. O que aconteceu nessa época, dessa primeira geração? Quem é a geração? Quem faz parte dela? E quais são as produções, certo? Fica comigo, seja bem-vindo, fique em casa aprendendo. Vamos torcer para essa pandemia acabar logo e nós podemos estar em sala de aula interagindo com os nossos alunos interagindo com o professor e poder levantar a mão e fazer a pergunta, né? Porque aqui não dá. Mas você, se tiver uma dúvida, anota no seu caderno, converse com o seu professor e aí vai ficar tudo bem, certo? Olha só, modernismo, aqui eu tenho uma figura das figuras, né? Da grande figura, as figuras que promoveram esse momento aí bem efervescente da nossa literatura, da história da nossa literatura. Começando um pouquinho antes, né, modernismo, tem assim um pré-momento, né, que é chamado de pré-modernismo, a Semana de Arte Moderna, que 1922, um evento que aconteceu em São Paulo, você já sabe, no Teatro Municipal, onde artistas se reuniram para apresentar um novo modelo de arte, certo? Movimento que veio mudar a cultura brasileira, olha só, tudo aquilo que se tinha aprendido de literatura até então foi modificado por 5 pessoas, que é o grupo dos 5, que idealizaram, organizaram e apresentaram a Semana de Arte Moderna, que acabou sendo o marco inicial desse modernismo, né? Estou falando rápido. Então, olha só o que eu disse. Didaticamente, os principais teóricos da teoria da literatura vão dividir o modernismo em 3 fases, que nós chamamos de gerações. A primeira, a segunda e, claro, a terceira, certo? Cada uma com singularidades, com suas características e, claro, o contexto histórico acontecendo, as coisas se construindo e influenciando diretamente nessas produções, certo? Olha só, eu trouxe esse quadro aqui, você já viu. Aqui é só um pedacinho dele, você já viu, já identificou. Semana de Arte Moderna, 1922, trouxe aqui a partir das experiências literárias promovidas pelas vanguardas europeias, diversos autores produziram obras que passariam, portanto, a compor o modernismo, tá? As obras viriam compor o modernismo. Meu Deus, tantas palavras assim com R juntas aí, a língua aqui tá ficando travada, né? Vai virando trava-línguas aqui. Aula de língua portuguesa, de literatura com trava-línguas, com a professora Cacau. Não percam. Toda aula eu estou travando minha língua aqui agora, minha gente. Que é isso? Olha só, eu tenho aqui uma produção de Tarsila do Amaral, esse quadro chamado Operários. Observem bem aí na sua tela a carinha deles. Carinhas parecidas, não são? Vocês não acham? Tem uns aqui que tem o olhinho mais puxadinho, outros tem gente de óculos, tem gente assim como se estivesse olhando para baixo. Dá para perceber aqui tem uma mulher com um paninho na cabeça, assim? Então, nesse quadro, é a representação da diversidade, sobretudo étnica e de gênero, para usarmos conceitos atuais. Então, aqui você observa, tem homem, tem mulher, tem um olhinho puxadinho, né, oriental, tem negro, tem com características de índio, certo? Então, esse quadro traz pessoas que vai caracterizar os trabalhadores da indústria brasileira nesse período. Então, a carinha deles estão sobrepostas, representando a massificação dos trabalhadores. Gente, esse nome, massificação dos trabalhadores, tem a ver com revolta, tem a ver com insatisfação, exploração. E a Tarsila do Amaral traz mesmo essa ideia de exploração dos trabalhadores
das fábricas da época. Então, aqui, modernismo, uma tendência artístico-cultural ocorrida na primeira metade do século XX. Se manifestou em diversos campos das artes, como a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura, a dança e, claro, a música. Por isso, alguns estudiosos não consideram o pré-modernismo, tá, gente? Semana de Arte Moderna vem antes do modernismo, como um movimento literário por conta dessa diversidade de arte. Tem música, tem pintura, tem escultura, tem poesia, então tudo isso junto. Isso não quer dizer que não possamos estudar nem chamar de um período literário, ok? Vai muito assim de contexto, vai muito assim de visão. O que acontecia nessa época? Acompanhe aí, ó. Nessa época ocorriam os seguintes fatos no Brasil: fundação do Partido Comunista. São Paulo tornava-se uma cidade cultural e econômica. Período de grande crise econômica. Esses fatos tiveram grande influência na literatura e na arte, e os autores adotaram uma nova forma de escrever, sem padrão correto de escrita. Também usaram de tom de humor para narrar suas histórias. Gente, essa crise política aí não é do nada. Nós estamos vivendo aqui um período bem conturbado da economia no Brasil. O preço do café lá fora cai, e aí começa uma crise econômica, consequentemente uma crise política, e aí novas personagens da política brasileira vão surgindo, vai se desenhando um cenário onde o reflexo desse mundo aí vai aparecer nas produções literárias, tá? Aí, então, o que nós temos? Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia são os precursores da Semana de Arte Moderna. É chamado também o Grupo dos Cinco. Eles trouxeram para o Brasil influência das vanguardas europeias, empregando na literatura aqueles ideais europeus, mas de forma abrasileirada. Já começa um pouquinho aí diferente. Nós vamos romper com o padrão europeu, mas nós vamos trazer alguma coisa da Europa? Isso vai dar certo? As vanguardas europeias foram manifestações artísticos literárias surgidas na Europa nas duas primeiras décadas do século XX, certo? Vieram provocar uma ruptura da arte moderna com a tradição cultural, então, do século que passaram, né, do século anterior. Então, assim, na Europa surgem as vanguardas, e aqui no Brasil eu vou romper com a Europa me baseando nessas vanguardas. Não fica assim uma coisa assim meio controversa? Para alguns, sim. Então, na Europa, a partir do começo do século XX, influenciados por essa industrialização, urbanização dos principais centros sociais do continente, diversos movimentos artísticos novos começaram a surgir. Que movimentos eram esses? Eu trouxe aqui só duas figuras, mas nós temos futurismo, cubismo, expressionismo, impressionismo, dadaísmo e surrealismo. Alô, professor de arte, dá uma força aí nesse conteúdo para que os alunos fiquem bem mais contextualizados. Aqui eu tenho uma figura futurista e uma figura cubista. Já dá para ver assim um tom assim bem diferente. Aqui tem a mulher chorando e aqui tem a lua, olha só. Uma figura assim, com traços geométricos, aqui um pouco mais deformado. Então, isso aí traz ruptura, traz assim, ah, meu Deus, o que é isso? As pessoas olhavam de cara e não entendiam muito, não. Teve gente que achou que era coisa de doido. Teve de tudo nessa época, gente. Teve de tudo. Teve briga, teve confronto de opiniões, teve vaias. Foi um período assim bem conturbado, mas que foi ganhando espaço e até hoje é bem estudado e bem elogiado pelos críticos. Primeira geração modernista, ou primeira fase do modernismo no Brasil, é chamado de fase heróica e vai se estender de 1922 a 1930, certo? Principais autores do modernismo brasileiro criaram obras que buscavam desconstruir a identidade cultural
nacional do momento para construir uma nova, sobre uma ótica diferente, sob, baixo, um novo ponto de vista. Os manifestos Pau-Brasil e Antropofágico, ou Antropófago, pretendiam contar a história do Brasil sob um viés mais crítico e incluindo o cotidiano da população. Então, aqui o povão já vai fazendo parte dessa construção literária, a partir da ideia do Grupo dos Cinco, a partir da ideia desse movimento pau-brasil. Por que pau-brasil? Porque quando o Brasil foi descoberto, o pau-brasil era uma árvore, né? Uma árvore nativa que valia muito dinheiro e foi exportada. Então, o movimento Pau-Brasil, o Manifesto Pau-Brasil, era um manifesto de poesia, onde o autor desse manifesto queria que a nossa poesia também fosse exportada, assim como o Pau-Brasil, ficasse conhecida lá fora, certo? Qual era a ideia desse manifesto Pau-Brasil? Tem um trecho aqui, acompanhe. Ó. Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. Engenheiros em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses na genealogia das ideias. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos, não há luta na terra de vocações acadêmicas. Há só fardas, os futuristas e os outros. Uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos poesia de importação e a poesia pau-brasil de exportação, Oswald de Andrade. Então, gente, o manifesto, você já sabe, é um texto de cunho dissertativo, onde um grupo de pessoas escreve, assina e apresenta para uma sociedade aquela opinião defendida. Então, o manifesto Pau-Brasil, mais ou menos isso, defendia essa ruptura com o que era da Europa e uma poesia mais, a nossa poesia como de exportação, tá certo? Eita, tá chovendo agora, hein, gente? A primeira fase modernista é conhecida como fase heróica ou fase da destruição. Eu já falei. Fase heróica ou de destruição. Por quê? Porque vai se desfazer tudo aquilo que se havia até o momento e construir uma nova literatura, uma nova arte literária sob novo olhar, tá? Rompendo com o tradicionalismo e com o passado, trazendo o que é mais de moderno e diferente. E com as principais características: nacionalismo crítico e ufanista. O nacionalismo ufanista é aquele nacionalismo exacerbado. Lembrando que antes do modernismo nós tínhamos o simbolismo e o parnasianismo, que faz essa volta ao padrão, ao clássico, ao correto, à língua portuguesa bem trabalhada. E aqui o modernismo vai dar uma quebrada nisso. Como? Com a valorização do cotidiano, com o resgate das raízes brasileiras e críticas à realidade, a essa cultura brasileira, renovação da linguagem, através do coloquialismo. Tá entendendo? Tu tá bem? Tu sabe? A língua portuguesa dá aquela quebrada. Então, a combinação, a concordância do verbo com o pronome fica uma coisa assim meio que segundo plano. Tu tá entendendo? Não precisa dizer tu tá ou tu estás. A pessoa vai entender do mesmo jeito. Oposição ao parnasianismo e o academicismo, essa questão do perfeito, do belo, do arrumadinho, o texto vai tomar uma nova proporção. Experimentações estéticas, renovações artísticas, está aparecendo algo novo, né, gente? Ironia, irreverência, sarcasmo, caráter anárquico e destruidor, uso de versos livres e brancos, ou seja, não tem mais aquele padrão lá do parnasianismo, da quantidade de sílabas poéticas que é trazido lá da Idade Clássica, tá bom? E versos brancos, ou seja, sem rimas. Eles defendiam isso. Então, olha só, aqui nós trouxemos um poema, Os Sapos, de Manuel Bandeira, que diz assim, ó: enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi? Foi, não foi? O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos, que arte
e nunca rimo os termos cognatos. Gente, bem aqui tá bem claro, ó, o sapo é tanoeiro, parnasiano aguado. É uma crítica ao parnasianismo bem direta, né? Uma coisa assim bem de cara, não gosto, estou defendendo um outro ponto de vista diferente do parnasianismo. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Poema que carrega métrica regular e com a sonoridade, imitações, rejeição à poesia parnasiana. Por isso que os sábios, não foi, foi, não foi, foi. Eles estão criticando aqui os parnasianos. Então aqui o Manuel Bandeira fez isso. Graça Aranha é um autor dessa época, maranhense, tá? Escritor, diplomata brasileiro que pertence a movimento pré-modernista, certo? Só que ele foi titular da cadeira 38 da Academia Brasileira de Letras, mas ele, como fugia assim desse padrão acadêmico, lá na frente ele desistiu, ele saiu da academia. Olha só, ele também foi um cara bem importante nessa Semana de Arte Moderna, semana de 22. Olha o que ele escreveu. Se a academia se desvia desse movimento regenerador, se a academia não se renova, morra a academia. Então, ele fez parte da Academia Brasileira de Letras, mas ele abandonou. Por quê? Porque ele tinha essa visão de ruptura, de irreverência, de anarquia, que era proposta pelo modernismo. E a academia, né, tem esse padrão. Então, esse contraponto ao academicismo é bem relevante no modernismo. Então, o Graça Aranha casca fora, uma linguagem coloquial, como eles deveriam falar muita coisa dessa natureza. Então, que obras ele escreveu? Canaã, Malazarte, A Estética da Vida, Correspondência de Machado de Assis e Joaquim Nabuco, O Manifesto dos Mundos Sociais. Essas são obras de Graça Aranha. Então, eu já citei aqui Manuel Bandeira, Graça Aranha, você já sabe que tem Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Mafalte, são poetas e artistas, né, no caso da pintura, Tarsila do Amaral também, fizeram essa parte aí bem interessante desse período da nossa literatura. Olhem, vejam, analisem esse poema comigo, vai ficar na sua tela. Moça linda bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Grã fino do despudor, esporte, ignorância e sexo. Burro como uma porta, um coió. Tão bonita, tão bem tratada e burra. Ironia presente aqui no poema. Esse poema aqui também é uma afronta, é um descaso, descaso não, descaso não cabe aqui. É uma afronta, é uma provocação. Nós vamos já ver com quem. Continua. Mulher gordaça filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. Quem escreveu? Mário de Andrade. E ele faz uma crítica, né? A sociedade da época, essa moça bem tratada, burra como uma porta, era a sociedade em vigor na época desse movimento, certo? E aqui, contos e crônicas, romances e poemas que ele escreveu. Ó. Há uma gota de sangue em cada poema, Pauliceia desvairada, Clã do Jabuti, Amar, verbo intransitivo, e Macunaíma, que virou, que já é prosa, virou até obra, filme, que você pode também buscar e assistir. Foi até representado pelo grande Otelo, já falecido. Temos ainda outros autores dessa época. Temos o Plínio Salgado, que escreveu a Ação Integralista Brasileira, obra mais emblemática desse período. Tem o Ronald Carvalho, poeta político brasileiro, publicou Epigramas Irônicos e Sentimentais. Guilherme de Almeida, Sérgio Millet e Cassiano Ricardo. São autores dessa época, tem muito mais, tem muita coisa ainda para nós estudarmos. Isso aqui é só um pedacinho da primeira geração. E um período que você já sabe de irreverência, de mudança, um contexto histórico bem emblemático, época da República Velha, um período entre guerras, momentos que você vai
ver, rever aqui comigo em aulas de literatura e também com o professor de história e de arte. Quando eles falarem desse assunto, eles vão dar uma reforçada naquilo que eu estou dizendo, naquilo que eu estou querendo dizer, naquilo que não dá tempo de eu falar, mas você vai aprofundar na sua aula com o seu professor, na sua escola, nos seus livros.